Pronto, a minha chegou. Ei, profi. Não sei não. Profi. Olha, pode começar. Boa tarde. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Ainda está faltando muita gente. Enquanto isso, vamos aos recadinhos, enquanto a gente aguarda chegar todo mundo. Recado. Tia, eu posso falar uma coisa? Pode. É uma pergunta. Você conhece Now Night? Conhece o quê? No United. Não. Esse negócio aí do... Olha só, vamos lembrar. Quando eu começar a explicar o conteúdo, todo mundo vai fechar o microfone, ok? E o vídeo, deixa ativado o vídeo. Eu quero ficar vendo vocês. Outra coisa, todo mundo já viu o aviso aí? Todo mundo está com o livro nas mãos? Sim. Sim. Ok. Então, olha só, vou falar uns recadinhos que a gente vai precisar saber a partir de segunda-feira. A tia Adriana mandou na agenda hoje, mas eu quero explicar para vocês. A gente foi passando, desde o início da quarentena, a gente foi passando por um processo. Primeiro, a tia enviou só atividades na agenda, depois eu comecei a gravar, né, as videoaulas, vocês recebiam as videoaulas e faziam as tarefas através da videoaula. Depois, a gente começou a fazer as videoconferências através do Zoom, só que a gente tinha pouquinho tempo, né, eram só 40 minutos no máximo. E aí, a partir da semana passada, o colégio adquiriu esse aplicativo aí, que é o Google Meet, para a gente poder ter aulas mais longas. Essa semana a gente fez um teste. Nós, do 5º ano, como nós somos maiores, nós já fizemos aula de 1h30 e deu super certo, não tivemos nenhum problema. A partir da semana que vem, nós vamos aumentar um pouquinho mais o tempo, só que a gente vai ter uma pausazinha no meio. Lembra que eu falei com vocês que eu ia dar um tempinho para descansar? Então, a partir da segunda-feira vai ser assim, 2 horas a gente começa, faz a aula de 2 até as 3, 3 horas eu vou dar 10 minutinhos para tomar uma aguinha, ao banheiro, se quiser comer alguma coisa, um lanchinho bem rápido, a mamãe já deixa preparado, aí 10 minutinhos a gente faz uma pausa, eu vou deixar um cronômetro na tela do computador aí de vocês, marcando o tempo. Quando terminar os 10 minutos, a gente retorna e termina a nossa aula até as 3. Então vai ser um tipo parecido com uma aula normal? Exatamente, só que vão ser só 2 horários. A gente vai fazer o primeiro horário, pausa de 10 minutos, depois a gente faz o segundo horário. Então, o primeiro horário a gente vai fazer 1 hora, vai ser de 2 às 3. O segundo horário, de 50 minutos. Aí a gente vai fazer de 3h10 até as 4. Entendido? Tem dia que a gente vai fazer 2 matérias. Tem dia que a gente vai fazer a mesma matéria em 2 horários. Por exemplo, segunda, eu vou dar para vocês matemática e ciências. Então, no primeiro horário a gente faz matemática, depois a gente faz ciências. Na terça, a gente vai pegar só matemática, e nós vamos fazer matemática no primeiro horário, matemática no segundo horário. Quem a mamãe já olhou, eu enviei hoje na agenda para vocês como vai ser o cronograma de aulas na semana que vem. Aí dá para saber qual aula que vai ser cada dia. E sempre no início eu coloco para vocês, prepare tal livro, página e página. Combinado? Então, vamos começar. Então, semana que vem, vocês preparem sempre entre as aulas, fala com a mamãe para deixar um lanchinho rápido, ou quem não tiver fome, geralmente esse horário, deixar a água, ou aproveita para ir ao banheiro, para não precisar ficar indo durante a nossa aula. Então, vamos começar a aula de hoje, que é geografia. Primeira coisa, todo mundo fecha o microfone. Então, vamos lá. Primeira página aí, que é a página 156. Mapeando o mundo. Então, nessa primeira página, nós temos 2 mapas.
mapas de fluxos migratórios. Vamos lembrar o que a gente viu no começo do capítulo de geografia, que falava sobre migração. Migrar é sair, é mudar de lugar, né? Pode ser dentro do mesmo estado, dentro da mesma cidade, ou até mesmo dentro do mesmo país. E a gente vai ver nas páginas de hoje que existe também a mudança de um país para o outro. Aí, nesses dois mapas de migrações, a gente está vendo o primeiro mapa, que tem o fluxo migratório de 1950 até 1970. E no segundo, nós temos o fluxo migratório da década de 2000. Então, olha só, o que a gente percebe aí? Que no primeiro mapa, a população mudou da região nordeste para a região sul, para a região norte. O seu outro microfone do celular está ligado. Quem está com o microfone aberto está atrapalhando. Agora só eu vou falar. Professora, com licença, eu tô lento, que eu já tive que iniciar o computador. Tá bom. Eu tô lento. Parece que a internet hoje não tá legal, é de todo mundo. Então, é só todo mundo ficar bem quietinho, não ficar mexendo muito nas coisas, para não atrapalhar a conexão. No segundo mapa, a gente percebe que esse fluxo migratório, ele acontece em todas as regiões. Da região sul para a região norte, da nordeste para centro-oeste, daí por diante. Tem fluxo migratório, ó, repara para vocês verem, em todas as regiões do Brasil. Aqui já é bem menos. Então, aqui no número 1 está falando para nós. Qual a principal informação que o mapa apresenta? Vamos pensar. O mapa nos traz a informação que o fluxo de pessoas que saíram do Brasil, o fluxo de pessoas que entraram no Brasil, o fluxo de migrações no Brasil, ou a quantidade de pessoas que migraram para trabalhar em outros estados. Qual é a principal informação que o mapa nos traz? Posso falar? O fluxo. É a terceira, tia. Eu acho que é a terceira. Muito bem. O fluxo de migrações no Brasil. Não está mostrando quem sai, nem quem entra do Brasil, e nem a quantidade de pessoas que migraram para trabalhar em outros estados. Está nos mostrando a migração no Brasil. Muito bem. Número 2. O que aconteceu com o fluxo migratório entre 1950 e 1970 e o da década de 2000? Então, aí no número 2, está pedindo para a gente explicar o que eu fiz para vocês, a leitura que eu fiz do mapa, o que a legenda está nos explicando no primeiro mapa e o que a legenda está nos explicando no segundo mapa. Quem quer falar? Eu. Posso falar, tia? Pode. Aumentou o fluxo migratório e as pessoas passaram a ter mais opções em migrar para diferentes estados. Tá certo. Só que vamos colocar específico a questão da região. Então, eu coloquei assim, ó. Entre 1950 e 1970, o fluxo era pouco intenso. E mais direcionado, olha aí, a gente vê que só está chegando na região norte e região sul. Já na década de 2000, o fluxo se tornou mais intenso e com deslocamentos direcionados para todo o território brasileiro. Então, a gente percebe migrações baixas, médias e altas em todos os territórios, em todas as regiões. Então, podem escrever. Posso falar a minha 2? Pode. Teve uma grande alteração na intensidade das migrações em diferentes regiões do país. Você colocou geral, colocou separado, de 1950 e 1970 e depois de 2000. É bom você fazer esse destaque, que em 1950 e 1970 isso acontecia só na região norte e sul, e depois na década de 2000 no Brasil inteiro. Completa aí um pouquinho. Tia, de tudo que você botou, eu li e resumi, não muito, mas eu resumi em 1950. Aí eu resumi.
Mas é a mesma informação. Ótimo, isso mesmo. Hoje está faltando o Ítalo, Eduardo e o Juan, que nunca apareceu por aqui. Posso ir para a próxima? Não, tia. Estou aguardando, então. Vamos rapidinho. Espera só um pouquinho, tia. Eu já terminei. Maria Fernanda, igual na sala. Vamos deixar pelo menos 3 lápis apontados prontinhos para escrever. Senão a gente fica perdendo tempo esperando apontar o lápis. Na sala eu não falo com vocês, que tem que ter pelo menos 3 lápis prontinhos para usar. Mesma coisa na nossa aula aqui. Tia, Oi. eu acho que a Laura também não tá nessa reunião, tá? Laura. Deixa eu ver. Ah, é, a Laura também. Tá faltando a Laura hoje. Mas ela sempre está, né? Hoje é que ela não está. Sim. Todos os 3, Laura, o Eduardo e o Ítalo, sempre estão, né? Hoje Eu compreendo, tia. Ou seja, em 1950 até a década de 2000, o fluxo aumentou em todas as regiões. Ok, isso. Posso continuar? Pode, tia. Se tiver alguém que ainda... Eu ainda estou escrevendo, tia. Tá bom, vou esperar. Tia, eu ainda não terminei. Então vou esperar um pouquinho. Valentina, desliga seu microfone. Vamos lembrar, a gente só habilita o microfone quando a gente for falar, para não ficar escutando os barulhinhos da nossa casa. Professora, ainda dá tempo de falar? A número 2, que você quer falar? É. Pode falar. Enquanto eu estou esperando alguns copiarem, pode falar. Atualmente, aumentou as imigrações em 1970, em 1950 a 1970 eram existentes frequentemente ir de norte a sul. Atualmente, todas têm imigração, o que representa o maior número de população. Tá certo, só que não é de norte a sul, é na região norte e sul, ok? Quem é que entrou na nossa aula agora que está com o nome de... Terminei, tia. Robson, quem é? Habilita o microfone aí e fala comigo, eu não sei quem é. Quem é que chegou agora, está sem câmera e sem... Eu não sei quem é. Nem eu. Eu. Ah, apareceu, Juan! O que aconteceu, Juan? Que você estava sumido? Tava aqui dentro de casa. Ai, ainda bem que você estava dentro de casa, mas por que você não estava participando das aulas? Hã? Por que você não estava participando das nossas aulas? Eu não tinha agenda, aí meu pai botou pra mim. Aí então meu pai tá. ligou na escola pra mim entrar. Ok, então olha só, eu vi que você já entrou hoje atrasado, então a partir de segunda-feira você vai ser mais pontual, a tia começa a aula às 2 horas, aliás, 5 minutinhos antes eu já abro a sala para vocês entrarem, arrumarem o microfone e o vídeo, ok? Então, antes um pouquinho de 2 você já entra, que hoje você já perdeu o comecinho aí da página.
Outra coisa, todas as coisas que a tia mandou na agenda até hoje, desde o começo da quarentena, você tem que fazer tudo, ok? Você vai tentando colocar tudo em dia. Pede a mamãe para olhar tudo que está na agenda para você ir fazendo. Para me copiar. Combinado? Aham. Outra coisa, todos os dias a nossa aula está sendo gravada e depois ela vai estar lá no meu canal, que eu já enviei na agenda também. Então, quando não der para você Henrique, para de desviar. eu já desativei o microfone dele, porque não está me escutando, está brincando. Então, Juan, tá bom. Então, Juan, o dia que não der para você participar, você assiste a aula gravada. Lucas também está com o microfone aberto e eu estou escutando aí conversando. Henrique, por que o seu microfone está aberto? Eu desativei e você ativou. Quem não está sabendo tomar conta do microfone, eu vou desativar. Está cantando, assoviando aí, atrapalhando a aula. É para deixar o microfone desativado, só quando vocês forem participar da aula. Eu estava conversando com o Juan e você assoviando aí em cima da minha voz. A gente viu que a conexão hoje já não está boa. Então, vamos lá. Maria Fernanda, terminou de copiar? Sim, tia, terminei. Tá bom, então vamos continuar. Juan, que chegou atrasado, se não tiver dado para copiar tudo, depois você assiste a aula gravada, o pedacinho que você perdeu. Então, vamos lá para a próxima página aí. Número 3. Complete a tabela, marcando na coluna correspondente, marcando X na coluna correspondente. Na região onde você mora, havia mais saída ou mais entrada de pessoas em cada período. Então, vamos pensar aqui. Em 1950 até 1970, na nossa região, vamos pensar em Brasília aqui, teve mais saída de pessoas ou mais entrada de pessoas? Tia, nenhum dos dois. Entrada. Nenhum dos dois. Tia, nenhum dos dois. Muito Entrada. bem. Entrada. Olha só, Entrada. eu acho que Professora, no nesse quarto período- ano que estudou Brasília vai lembrar. Brasília foi inaugurado quando? Quem lembra? 1960 e pouco. 1960 mesmo. Brasília foi inaugurada em 1960. E quando é que ela começou a ser construída? Alguém lembra? Não. Não? Ela foi começada a construir em 1956. Tem gente com o microfone aberto falando junto comigo. Agora só vai me escutar. Engraçado que a turma da manhã não desobedece a questão do microfone e a turma da tarde eu tenho essa dificuldade. Tem que ficar falando várias vezes. Henrique, de novo, está com o microfone aberto. Porque eu estava querendo falar. Não, mas eu estou falando, não dá para falar duas pessoas ao mesmo tempo. Quando vocês quiserem falar, espera eu terminar, aí sim. Senão eu não consigo falar, está fazendo barulho. Então, eu vou falar de novo o que eu estava explicando. Brasília começou a ser construída em 1956 e foi inaugurada em 1960. Então, a primeira pergunta aí para nós. De 1950 a 1970, vocês acharam que chegou mais pessoas aqui ou saíram mais pessoas daqui? Quem quiser falar, agora abre o microfone e fala. Chegaram. Chegaram, né? Então, Marcelo, Chegaram. Eu acho que chegaram. na nossa região. Chegaram. Responde para mim, Marcelo, que falou primeiro. Chegada. Quê? Por que você acha que nesse período chegaram mais pessoas aqui na nossa região? Eu posso Por falar? causa que foi inaugurado? Será? Acho que sim. Professora, Tia, posso falar? Pode, Rafael. Porque Brasília é a capital. Veio aqui a Brasília e foi inaugurado, um monte de gente veio conhecer para morar. Aí, Será pessoas que mais gostaram pessoas vieram para conhecer, para morar? Tia, Deixa eu falar. posso Não, pode falar. Tia, tipo, no DF, como ainda nem tinha sido inaugurado em 1950, a 1970, ainda iam construir, eu acho que nem chegaram, nem saíram, né? Não.
Olha só, Posso de falar, 1950 a 1970, Luna, se eu disse que a construção começou em 56, está dentro desse período. Maria Fernanda. Para trabalho, para oferta de trabalho, porque estava sendo construída e as Muito pessoas bem, é iam isso para cá mesmo. para ajudar. A partir de 1956, Brasília começou a ser construído. Então, são os candangos que vieram de todas as partes do Brasil para ajudar na construção de Brasília. Lembraram disso? Por isso que a gente vai marcar de 1950 a 1970 mais entrada. E na década de 2000, o que vocês acham? Mais entrada ou mais saída? Saída. Ou entrada. Mais saída. Não, entrada. Mais saída. Juscelino Kubitschek, quando ele idealizou Brasília, ele queria que o centro do Brasil, do país, fosse mais povoado, que as pessoas não ficassem só no litoral, que as pessoas viessem para o centro. E ele conseguiu fazer isso. As pessoas vieram para o centro. Então, o fluxo de pessoas na década de 2000 que veio para a nossa região é bem grande. Isso continua até hoje, né? A gente vê quantas pessoas vêm de todas as regiões do Brasil para vir morar aqui na capital ou nas cidades próximas à capital. Não é mesmo? Então, vamos continuar aí. A migração interna. Lorena, lê para mim. A migração interna? Não é internacional? Internacional, desculpa, eu que li errado. Tá. As migrações internacionais são aquelas que ocorrem de um país para o outro. Antes de estudar essas migrações, é importante relembrar os povos formadores da sociedade brasileira. Muito bem, então a gente vai ver agora a migração internacional entre países. Então, antes de estudar isso, a gente vai ver quais são os povos que ajudaram a formar a sociedade brasileira. Devan, lê para mim, pode ler os 4 pontinhos. Indígenas, os povos nativos que já viviam nestas terras na chegada dos portugueses. Pode ler. Europeus, em grande maioria portugueses que vieram para o território que seria o Brasil, com a extensão de explorar e dominar suas terras. Portugueses, que só foram considerados imigrantes após a independência do Brasil em 1822. Africanos, trazidos à força pelos portugueses na condição de escravizados para trabalhar nas terras que hoje são o Brasil. Muito bem, então são esses 4 principais povos que ajudaram na formação dos brasileiros, da sociedade brasileira. Os indígenas, que já estavam aqui no Brasil, os europeus, né, que são a maioria os portugueses, que chegaram aqui para colonizar, para explorar o Brasil, os portugueses e os africanos, que foram trazidos pelos portugueses para trabalhar aqui. Aí embaixo a gente tem a imagem de um monumento à Goiânia, também conhecido como Monumento às Três Raças. Ele fica em Goiânia, Goiás. Trata-se de uma homenagem à mistura de etnias existentes no Brasil. Essa fotografia é de fevereiro de 2017. Próxima página. No passado, o Brasil recebeu muitos imigrantes europeus e asiáticos. A maioria desses povos estava fugindo de guerras, perseguições políticas e religiosas. Além disso, os governantes brasileiros faziam propaganda incentivando a vinda dessas pessoas. Então, no passado, o Brasil recebeu muitos imigrantes, principalmente da Europa e da Ásia. E por que eles vinham para o Brasil? Principalmente porque eles estavam fugindo de guerras, de perseguições políticas e religiosas. E também porque os governantes brasileiros faziam muita propaganda para trazer imigrantes para cá. Será que atualmente essa situação mudou? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que sim? Sim? Então, vamos ver o próximo aí para a gente descobrir se isso mudou. Vindo para o Brasil. Rafaela, lê para mim. Atualmente, o perfil de migração para o Brasil mudou bastante.
É muito comum a vinda das pessoas dos países latino-americanos, ou seja, aqueles países do continente americano que possuem como a língua oficial o espanhol, o português ou o francês. No entanto, existem também fluxos migratórios de países de outros continentes, como China e Portugal. Veja o gráfico a seguir. Isso. Então, aí está falando... Deixa eu ver quem é que está entrando aqui. Davi, acho que você está entrando na sala errada. Que é aqui a aula do 5º ano. Você já assistiu de manhã, né? Então, vamos continuar aqui. Então, aí falou para nós que a maioria dos imigrantes que vêm para o Brasil são pessoas de países latino-americanos, ou seja, do continente americano. Principalmente que falam espanhol, português e francês. Mas não é só isso, a gente também recebe pessoas da China, Portugal e de outros continentes. Aí embaixo tem um gráfico mostrando para nós a maioria, esse ranking, né, de onde é que a gente recebe mais pessoas. Primeiro, a gente recebe mais pessoas da Bolívia, depois Haiti, Estados Unidos, Argentina, China, Colômbia e Portugal está empatado aí. E por último, né, que a gente recebe menos pessoas do Peru. Então, próxima página aí. Eu posso falar? Pode. Você já percebeu uma coisa? Que, tipo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil... Fala mais alto, eu não estou te ouvindo, Lucas. Um pouquinho mais alto. Pronto. Agora melhorou? Sim. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles pensavam que estava na Índia, né? E eles pensavam que as pessoas que moravam aqui eram índios. Só que não eram. A gente viu isso, né? Que por isso que eles deram o nome de índios, porque eles achavam, né, que eles estavam, na verdade, eles queriam chegar até as Índias, né, para buscar especiaria, só que eles erraram o caminho e vieram parar no Brasil. E aí eles acharam que eles estavam na Índia e deram os nomes de índios. Então, vamos continuar aí. Lucas, lê para mim aí. O que os imigrantes do presente têm em comum com os imigrantes do passado? Ambos buscam, no Brasil, uma vida melhor, fugindo de situações de desigualdades sociais, vidas em seus países de origem. Muito bem, a gente viu no começo desse capítulo que sempre quando as pessoas migram, elas mudam de lugar, elas estão indo em busca de melhores condições de vida, né? Melhores condição de trabalho. E aí, quando eles mudam de país, eles também estão indo em busca de melhores condições de vida. Principalmente as pessoas que têm, que fazem parte da classe mais baixa, né? Que tem menos condição financeira, eles sempre mudam atrás de uma melhoria na sua vida, melhores condições de vida. Então, olha só, aí a primeira imagem mostra haitianos dançando para comemorar o Natal com uma caixa de som improvisada na praça central da cidade brasileira. Acho que é, né? Não estou enxergando, o meu está pequenininho aqui. Fotografia de dezembro de 2011. Isso aqui deve ser Acre, eu acho, acredito. A segunda imagem aí ao lado, a obra do chinês, não sei pronunciar, né? Parece Zhang Huan, do Instituto Inhotim Brumadinho. Ele faz uma referência à cultura chinesa. Eles valorizam muito as tartarugas. Então, esse monumento aí é para mostrar isso, a cultura chinesa. E a terceira imagem aí, uma banda de bateria de batucada,
ela está se apresentando em setembro de 2014 em uma rua de Paris, na França. Então, mostra para nós que os brasileiros também, eles vão para outros países, e eles também levam a nossa cultura para outros países. Então, a gente não recebe pessoas de outros países, mas os brasileiros também se mudam para outros países. Aí embaixo a gente vai ver exatamente um gráfico que está nos mostrando os brasileiros no exterior. Olha aí, ó. E os emigrantes brasileiros, para onde vão? Então, nesse gráfico aí está nos mostrando, ó, aonde os brasileiros mais se mudam: para os Estados Unidos, depois para o Paraguai, depois, deixa eu ver aqui, Portugal, Alemanha e Japão, e para onde eles menos procuram aí seria Itália, França, Itália, Suíça é um pouquinho mais. Então, esses são os países que os brasileiros mais procuram quando eles querem mudar daqui do Brasil. Mas não é só esse, aí no ranking tem os mais procurados, mas não são só estes. Oi, alguém queria falar? Eu. Pode falar, Deva. É porque, tipo, algumas vezes as pessoas elas vão mais para os países que têm a moeda mais valorizada, porque aí elas vão praticamente ter mais dinheiro aqui no Brasil. Ah, com certeza. Porque elas vão exatamente em busca de melhores condições, né? 200 mil pessoas. Onde vai ser mais fácil eles sobreviverem, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Continuando aqui, próxima página. Ler e descobrir. Algumas vezes, a migração é considerada voluntária, quer dizer, eles se mudam porque eles querem. Ou seja, a decisão de mudar o local de morada é tomada pelo migrante e sua família. Mas há também aquelas pessoas que são obrigadas a sair do seu país de origem. Esses são os refugiados. Para compreender melhor como isso ocorre, leia os textos. Então, olha só. Existem duas maneiras. Tem gente com o microfone aberto aí, Valentina. Então, olha só, existe a migração voluntária, quando a pessoa se muda porque ela quer, e existe também a questão dos refugiados. Os refugiados, eles se mudam do seu país de origem, porque praticamente eles são obrigados. Eles estão fugindo da guerra ou de alguma outra coisa que os impossibilita de ficar no país. Mas, às vezes, eles queriam continuar no país deles. Às vezes, eles amam o país, mas não conseguem ficar lá por algum motivo. Então, nós vamos ler aqui o texto 1 e o texto 2, e aí vocês vão ver alguns casos aí de refugiados. Nós vamos ver aí crianças refugiadas. Lê para mim, Valentina, o texto 1. A Valentina lê 1, depois a aluna lê o 2. Pode ler o texto 2. O Brasil possui em abril de 2016 8.863 refugiados de 79 nacionalidades distintas, do total de refúgios entre 2010 e 2015. 4.456, 599 são crianças entre 0 e 12 anos, compondo apenas 13,2% da população refugiada no país. De acordo com a legislação brasileira, a criança refugiada é aquela que foi obrigada a deixar seu país de origem devido a um fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, por pertencer a determinado grupo social ou pelas opiniões políticas de seus familiares, ou ainda por ter sido obrigada a sair de seu país devido a conflitos armados, violência e violação generalizada de direitos humanos. Os direitos humanos são direitos e liberdades que todos os seres humanos do planeta devem ter. Essas liberdades incluem o pensamento, a expressão e a igualdade perante a lei. Bem, então, vocês viram aí, explicou para nós o que são, né, os refugiados, aquela criança, quando a gente fala que é uma criança refugiada, é aquela que foi obrigada a deixar o seu país por algum motivo. E aí fala que várias pessoas também se refugiam, quer dizer, saem do seu país em busca de ter os direitos humanos, né, o mínimo, que é liberdade, de expressão, igualdade, quer dizer, ser tratado do mesmo jeito que o outro,
Então, isso também leva as pessoas a mudarem de país. Agora, vamos ver o que fala no texto 2. Pode ler, Luna. Texto 2. Crianças refugiadas no Brasil publicam livros contando sua história e sonhos. Os sonhos, pensamentos e desenhos de 22 crianças refugiadas no Brasil agora viraram livro. Entre as autoras está a Síria Shad Al... Eu não consigo mais o nome. É Shad Al... Saidal. Sabe a pronúncia. Tá bom. De 12 anos. A paz começa com um sorriso no rosto. Quero meu país, a Síria, feliz sem guerra. Deseja ela. Suas irmãs Yasmin, de 7, e Razan, 5, também participaram da coleção, mas com desenhos que ilustram a alegria de estar no Brasil. Meu nome é Bader Munir Bader. Tenho 5 anos, gosto do sol, dos pássaros e das cores bonitas. Escreve Bader. Escreve Bader. 5 anos, nascido na Arábia Saudita. Na história, ele conta que adora futebol, pular e sua cor preferida é verde claro. Muito bem, então aí está contando, né, que algumas crianças participaram aí desse livro, uns contando a sua história e outros fizeram desenho. Então, o que destacou aí é que uma falou que gosta muito do país, que quer o país, mas quer o país feliz e sem guerra, que é a Síria. E outras crianças desenharam aquilo que elas mais gostam no Brasil, que são os pássaros, as cores bonitas, né, a natureza, e também as atividades que elas gostam de fazer aqui, futebol, pular corda, brincar, e a cor preferida dela, o verde claro. Próxima página aqui. No Brasil, em 2016, o maior número de refugiados veio da Síria. Na sequência, no ranking dos locais de origem dos refugiados estão República Democrática do Congo, Paquistão, Palestina e Angola. Então, nesse mapa aí, vocês conseguem ver todos esses países que estão pintadinhos, ó, são os países que foram citados aí. Então, eles fazem parte aqui. Quem lembra? Os continentes, quais são? Já ia falar. Qual é? Americano. Americano, asiático. Não, peraí, calma. Eu não quero o nome de todos os continentes. A América está do lado de cá. A América não tem nenhum país pintado. Eu quero aqui, ó. Aqui é o quê? Ok. África, muito bem. Ásia. África e Ásia. África, Ásia e Europa. Isso, exatamente. Então, aqui, primeiro, Ásia e África. Então, aqui, primeiro, sublinhe no texto 1 o que significa ser uma criança refugiada. Então, volta lá no texto número 1, pode usar o marca-texto, a régua e o lápis, e grifa lá para mim a explicação do que é ser uma criança refugiada. É no texto 1? Texto 1. Tá. Eu já sublinhei, posso falar, tio? Espera só um pouquinho, deixa todo mundo fazer. Tá. Juan, deixa o seu vídeo habilitado para eu poder ver você, que aí eu sei se você está fazendo, se você terminou. Isso, quero ficar vendo você. Agora eu posso falar, tio? Pode. Vamos ver qual foi a explicação que o Gabriel grifou. Pode falar, Gabriel. A criança refugiada é aquela que foi obrigada a deixar seu país de origem devido a um fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, por pertencer a determinado grupo social ou pelas opiniões políticas de seus familiares, ou ainda por ter sido obrigada a sair de seu país devido a conflitos armados, violência e violação generalizada de direitos humanos. Muito bem, certo? É isso aí mesmo. Eu fiz exatamente isso.
Nem um pouco mais, nem um pouco menos. Exatamente isso. Tudo bem. Então, vamos continuar. Oi. Tia, eu fiz o parágrafo inteiro. Ok, sem problema. Próximo aqui. Número 2. Qual é o sonho da criança refugiada citada no texto 2? Ela, aí no texto 2 fala que ela tinha um sonho. Qual é? Fala aí, Deva. Um país feliz e sem guerras. Muito bem, é isso que ela quer. Ela quer a paz na Síria, quer que na Síria não tenha guerra, né? Isso aí. Três. Além dos sonhos, o que as crianças refugiadas expressaram no livro? O que mais que eles colocaram no livro? Além o favorito e o que mais gosta no país que está. Muito bem, então eu coloquei assim, ó. Elas ilustraram a alegria de estar no Brasil, falaram sobre as coisas que elas gostam aqui e também das atividades que elas gostam de fazer. Pode colocar a resposta de vocês. Tia, agora a gente está na questão 3? Questão 3. Agora tá. Eu já respondi aqui, posso falar? Posso falar? Pode. Eu já respondi. Eu ainda estou acabando. Os gostos, cor preferida e desenhos. E desenho sobre o quê? Explica melhor isso aí, ó. As atividades que elas gostam de fazer aqui no Brasil, que é o futebol, que é correr. Ah, tá. Posso falar o meu? Pode. Alegria de estar no Brasil e coisas que gostam de fazer. Ok, tá igualzinho o meu, né? Não precisa ficar todo mundo repetindo se tá igualzinho. A gente está fazendo junto. 4, vamos lá. Com base na leitura do mapa, anote os nomes dos continentes onde estão os países de origem dos refugiados. E aí? Quais são os África continentes? e Ásia. África e Ásia. África e Ásia. Por isso que eu já falei lá para vocês já saberem. Posso ir para o próximo? Sim, pode ir. Se tiver alguém atrasado aí, me avisa. Sim, pode ir. Pode ir. Então, próxima página aí. Explore seus conhecimentos. Veja no gráfico como aumentou o número de imigrantes estrangeiros registrados no Brasil, de 2010 a 2015. Então, olha lá, em 2010 eles eram 54.876. E esse número foi aumentando. Só em 2015 que diminuiu um pouquinho de 2014, né? O maior número é 119.431. E aí, na letra A, está falando assim: quantos imigrantes entraram no Brasil de 2010 a 2015? Como é que eu faço para descobrir o total? Conta demais. Muito bem. Então, vou fazer uma adição. Podem fazer, somar todos esses números aí, vamos descobrir qual é o total. Quero ver quem vai acertar. Já pode fazer, tia? Pode fazer. Eu acho que eu sei. Posso falar? Espera um pouquinho. Vamos dar um tempo para todo mundo fazer. Eu já acabei a conta. Tá, calma. Só ficar quietinho que eu tô vendo vocês. Aí, quando terminou de escrever, eu já sei que acabou. Só que a maioria ainda está fazendo. Então, nós vamos esperar o coleguinha.
Gabriel, seu microfone tá ligado. Tá, é porque eu vou falar. Não, mas deixa fechado, Gabriel, para eu poder ver todo mundo. Faz um joinha para mim quem não terminou. Tá, 6 ainda. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Tem muita gente fazendo. Acabei. Ok. Também acabei. Então, faz um joinha para mim quem não acabou, para eu ver quantos. Tá, tem 3 fazendo. Vou esperar. Cadê a sua postura? Sentado direitinho para fazer a continha. Senta direito. Tia, Tem um monte de gente saindo da reunião. Não, saiu. Acabei. Tá bom. Então, o Gabriel, que tinha me pedido para falar primeiro, qual foi o resultado do seu cálculo, Gabriel? Obrigado, obrigado. 574.022. Alguém deu um número diferente do Gabriel? Eu. Então, quanto que deu o Meu seu, Deus. Luna? Meu Deus. 466.079. Quem deu outro número? O meu deu 574.032 centavos. 32? Então, vamos ver agora quem acertou, hein? 1, 2, 3. Tchan! 574.022. Quem errou vai refazer o cálculo. Eu vou esperar um pouquinho. Quem errou vai refazer, descobrir onde é que está o erro. Tem que descobrir o erro, não pode só copiar o meu, não. Descobre o erro aí. tia, eu fiquei saindo e entrando porque a internet estava muito ruim. Ok, mas não adianta ficar só entrando e saindo, não. Quando a internet estiver muito ruim, você tira o seu vídeo um pouquinho, que aí ela melhora. Depois você abre de novo o vídeo. Habilita de novo o vídeo. Tia. Oi. Você não sabe. Eu fiz os cálculos todos do lado, sendo que tinha um espaço para fazer. Você não viu o quadro aí, não, Lorena? Não. Depois você passa a continha para aí. Maria Fernanda, fecha seu microfone. Tá. Faz um joinha para mim quem ainda está corrigindo. Se é para eu esperar ou se está todo mundo pronto. Tá, Luna ainda está corrigindo. Tá bom, pode ir. Luna e Maria Fernanda estão corrigindo. Henrique também? Tá, pode ir que eu estou aguardando. E Rafaela.
Terminei, professora. Peraí que ainda tem gente fazendo. Ô tia, o Han tinha falado certo. 574 e 22. Ele falou 32. Ele errou só o finalzinho lá. Falei 32, mas eu acertei. Mas eu já corrigi. Provavelmente a gente vai terminar o capítulo inteiro, porque só tem uma página. Provavelmente não, com certeza. Professora, Oi, Valentina. não veio o livro 2 de práticas de produção textual no pacote? Não, mas a produção textual não tem o livro 2, não. É um para o primeiro semestre e o outro só no segundo semestre, tá bom? Entendi. Ele só vem no livro 3, o de produção textual. Entendi. Pronto, Tia, Maria já chegaram os livros? Já, os livros 2 já estão no colégio. Quem a mamãe puder ir buscando, pode buscar, que provavelmente na outra semana, passando semana que vem, a gente já vai precisar do livro 2. Então, quem a mamãe puder, já busca. Oi. Minha mãe disse que só vai acabar. E aí, tá falando todo mundo ao mesmo tempo. Calma. Gabriel, fala. Terminei. Quando acabar a aula, eu posso falar um negócio eu posso perguntar um negócio pro Gabriel Ávila? Pode. No finalzinho você pergunta. Devan, o que é que você queria falar? Quais eram mesmo os livros que a gente tinha que buscar o número 2? Não, é só você ir lá no colégio e falar, eu vim buscar o livro 2, que a tia já vai te entregar o pacote com tudo, tá bom? Ah, beleza. Só vocês receberam o primeiro pacote, você vai receber o segundo. Português, isso aqui. Português, isso aqui, beleza? Né? Vai ter português, matemática, história, geografia, ciências e inglês também. Ok, então vamos para a próxima página. Não, Tia, eu próxima ainda página. tô fazendo. Eu refiz, mas deu o mesmo resultado. Então, você está esquecendo, você está copiando o número errado, Luna. Confere que você deve ter copiado o número errado. Eu vou fazendo a letra B, você vai conferindo aí, ok? Você deve ter copiado o número, confere cada número antes de você refazer sua continha. Letra B. Quais são as principais nacionalidades desses imigrantes? Consulte o gráfico da página 158. Para vocês não precisarem voltar de página, eu já vou colocar aqui para vocês. Então, são os haitianos, bolivianos, colombianos, argentinos, chineses, portugueses, norte-americanos e peruanos. Pode copiar. Eu não coloquei o nome do povo, mas eu coloquei o nome do país. Pode? Espera aí, deixa eu ver aqui como é que está escrito. Está escrito quais são as principais nacionalidades. Então, não, tem que colocar desse jeito. Não pediu o nome do país, está pedindo a nacionalidade desses imigrantes. Ok, Gabriel? Ok. Acabei. Tá, só um pouquinho que tem gente copiando ainda. Faz um joinha para mim aí, quem ainda está copiando. Tá bom, vou esperar. Tem gente copiando ainda, tá bom. Muita gente ainda. Eu estou quase terminando. Tá bom. Eu também estou copiando. Terminei. Acabei. A gente não precisa abrir o microfone para falar acabei. Lembra que eu disse? Eu estou vendo você. Eu tentei fazer a conta com um monte de gente falando acabei, eu tive que começar Pois é, de novo. por isso que eu estou dizendo. Tira a concentração. Terminou, é só ficar olhando para frente que eu vejo que vocês terminaram. Enquanto está escrevendo, eu estou vendo vocês escrevendo. Senão fica todo mundo falando, atrapalha. Tia, Oi. hoje a gente vai acabar o livro também, né? O de história. Vamos, eu já falei isso. Rafael, tá dormindo? Ai, ai, ai.
Acho que foi o Devan que perguntou e eu já expliquei, não foi, Devan? Eu disse, nós vamos acabar o capítulo. Vamos prestar atenção no que a tia já explicou. Tia. Pode falar, Lucas. Quando você falou no começo da aula, ia ter aula assim, de mais tempo, vai começar mais ou menos quando? Não entendi o que você falou, fala mais alto. Lembra que no começo da aula você falou que vai ter aula mais longa? A partir da próxima segunda-feira. Hoje é quinta, amanhã nós não temos aula, que é feriado. A partir da segunda-feira, a gente já vai ter 2 horários de aula. Então, 2 horas vocês entram, a gente vai ter aula de 2 até as 3, vai ser uma matéria. A gente faz um intervalo de 10 minutos para tomar uma aguinha, e aí, quando a gente retornar, já é o segundo horário. Então, a partir de agora, nós vamos falar assim, primeiro horário e segundo horário. Tem dia que eu vou usar os 2 horários para a mesma matéria, tem dia que vai ser matéria diferente. Na segunda-feira, só um instantinho que eu estou falando. Na segunda-feira, nós vamos fazer matemática no primeiro horário e ciências no segundo horário. Tá? Que é, Rafael? Pode falar. É quantos minutos a hora? Hoje? Oi. Não, mas... Eu acabei de explicar, Rafael. Será que você não está escutando o que a tia está falando, não? Você falou junto comigo e eu estou explicando. A primeira aula de 2 até as 3, então é 1 hora. Depois a gente faz 10 minutos de intervalo, volta e tem mais 50 minutos de aula, no mínimo, até a gente terminar a segunda matéria. Estamos entendidos? Acho que já deu tempo de todo mundo copiar. Então, vamos continuar. De hoje? Tipo, hoje? Tia, Evan, fechou o microfone. Tia, eu tô refazendo a conta. Tá, Luna, eu não posso mais esperar, tá demorando muito. Depois você descobre o seu erro, combinado? Tá bom? Então, vamos lá. Leia as sentenças a seguir. Então, a primeira está falando assim: a desigualdade social é um problema presente no Brasil. E o segundo, a principal causa da migração é a busca por melhores condições de vida. Então, olha só, a primeira fala sobre a desigualdade social, é aquela diferença que a gente fala muito de classes sociais, de poder aquisitivo, né, a questão do dinheiro, quanto um tem muito, o outro tem pouco. Isso é a questão da desigualdade, como a renda é dividida desigualmente no nosso país. E a segunda frase está falando a principal causa da migração, quer dizer, em que as pessoas se mudam, é porque elas estão indo em busca de melhores condições de vida, seja de trabalho, né, alguma coisa elas vão em busca de melhorar as suas vidas. Então, na letra A está falando para nós assim: explique por que a desigualdade social pode influenciar o processo de migração. Então, vamos pensar. Por que a desigualdade social, quer dizer, o poder aquisitivo diferente das pessoas, ou quando uma pessoa é de uma classe bem baixa, por que isso leva ela a mudar, a migrar? Quem quer falar para mim? Eu. Pode falar, Valentina. Por desigualdade social, faz as pessoas migrarem por melhores condições de vida. Muito bem, elas vão em busca de trabalho, né, de outras coisas para que elas tenham mais oportunidade. Muito bem, eu coloquei assim, ó, a desigualdade social leva as pessoas das classes mais baixas a buscarem melhores condições de vida em outros municípios, estados ou países. Então, pode fazer a resposta de vocês. Rafael, está me escutando agora, Rafael? Cadê o Rafael? Acho que ele não estava ouvindo, que a tia estava falando, ele perguntou de novo a mesma coisa. Tá, Rafael, você está me ouvindo bem? Tô. Antes agora tá? Então tá, porque aquela hora eu falei uma coisa, você perguntou de novo que eu tinha acabado de falar, acho que você não estava me ouvindo. Agora tá ok? Sim. Tá bom. Tia, só uma coisa. Pode falar, João. Você poderia reenviar a revisão de matemática, que eu estou tentando fazer todos os deveres em dias, só que eu não achei a revisão de matemática para imprimir e fazer. Nossa, mas de tanto tempo assim?
A revisão eu mandei nos primeiros dias. É porque eu ainda não tinha me acostumado com os horários e todos os deveres ficavam mandando na agenda. Agora já tá tudo em dia, só que eu não acho a revisão. Tá bom, eu vou reenviar para você, tá? Mas quando for assim, você vai na agenda e olha pelo dia. Eu acho que a revisão de matemática, não sei se foi dia 13, deixa eu ver, 23 de março, eu acho. Mas eu vou reenviar para você, mais fácil, tá? Professora? Oi. Eu também estou sem revisão de matemática, a minha revisão de história está incompleta. Mas olha só, a revisão de história... Está incompleta por quê, de história, Valentina? Ah, só tem a parte 2, não tem a parte 1. Não. Então, é porque você não pegou lá na agenda. Eu enviei toda a parte, não enviei, gente, vocês receberam tudo. Enviei a revisão de história de novo. Eu vou reenviar, Valentina, mas isso também já tem muito tempo. Vou enviar para você a de história e a de matemática. Mas vocês têm que ter mais cuidado com o que vai na agenda de vocês. Olhar a agenda todos os dias, ok? Então, Valentina, história e matemática. A de matemática, Valentina, a gente já até corrigiu. Tem uma videoaula, tá? Foi gravado, a gente já fez até a correção da revisão de matemática. Depois você olha, tá bom? A de história, não. História, geografia, ciências e português, a gente não corrigiu. A gente combinou, quando a gente voltar às aulas, já que a gente tem que revisar os conteúdos, aí a gente corrige as revisões. É melhor para a gente trabalhar com o conteúdo que já passou. Agora, a matemática eu corrigi, porque vocês tinham que aprender um conteúdo para a gente ver o próximo. Então, João Lucas e Valentina, eu vou reenviar, tá? E aí vocês fazem. E João Lucas e Valentina, depois pega a correção e já corrige matemática. Tá então, bom. Vamos lá, continuando. Letra B. Escreva os motivos que levam as pessoas a migrar. Nós vimos vários motivos que fazem as pessoas se mudar. Alguém quer falar para mim algum ou alguns? Eu quero falar. Então, conflitos armados, violência, e eu ainda não completei a resposta. Muito bem. Quer falar mais algum, Valentina? Perseguição e violência. Ok, violência. Muito bem. Então, perseguição de guerra aí, né? Eu coloquei assim, ó, coloquei todos e bem resumidinho para vocês. Então, olha só. Eles migram em busca de melhores condições de trabalho, de estudos ou tratamentos de saúde, desastres naturais ou causados pelos seres humanos, situações de guerra, perseguição ou discriminação étnica ou religiosa. Quero que coloque todos, vocês têm que saber todos estes motivos, que aí são os principais. Podem copiar. Na melhores condições de trabalho, eu coloquei falta de ofertas de emprego. A mesma coisa, pode ser. Eu não sei se vai dar para copiar tudo isso, porque agora sobrou pouco espaço e eu já copiei. Mas você já sabe, Deva, não deu, põe uma setinha, escreve no cantinho do livro, tem que escrever. Vocês já sabem. Aluno de 5º ano tem que se virar. O que importa é que a resposta tem que estar completa aí, em algum lugar. Não existe a possibilidade, eu não copiei tudo, ou eu não escrevi tudo, porque não cabia. Né? Eu já ensinei vocês, põe setinha, escreve aonde tiver um lugarzinho em branco aí que dá para escrever. Tia, voltei. Tá, vai logo, vai copiando rápido. Não, vocês ficam para trás. Tia, eu posso beber água? Cadê a garrafinha? Tinha que estar aí, pertinho de você, mas vai logo. Próximo dia, deixa uma garrafinha aí perto, ok? Você já acabou de copiar, Rafael? Eu ia pedir justamente para ir no banheiro. Não, gente, pode parar. Estão vendo que é só um começar que todo mundo vai querer? Não, pode parar.
Hoje não tem pausa, hoje não tem intervalo para ir ao banheiro. Senão começa cada um sair, é igual na sala. Parece que o xixi é tudo agarrado. Se um quer fazer xixi, começa todo mundo a ficar com vontade. Se um quer beber água, todo mundo quer beber água. Não é? Parece piolho. Eu falo que o xixi de vocês parece que é agarrado. Próxima aula, na segunda-feira, a gente faz um intervalinho para ir ao banheiro. Hoje não. Hoje, quem está com a garrafinha aí, toma uma aguinha rápida. Se não está, a gente já está quase terminando. Nós já vamos ler o para relembrar e depois eu vou explicar o dever de casa. Então, dá para aguentar mais um pouquinho aí. Ok, Henrique? Tia, dever de casa de geografia? Não, dever de casa vai ser de português. Mas eu acho que eu já fiz. É porque tem gente que está pegando o planejamento que a tia enviou e está fazendo as tarefas antes. A partir de semana que vem eu não vou mais colocar a página. Vocês estão fazendo as tarefas antes. Então, semana que vem eu não vou dizer, aí tem que assistir a aula para saber qual é a tarefa de casa. E depois eu mando na agenda, igual quando a gente tinha aula normal. A gente tem a aula e depois eu envio na agenda a tarefa de casa. Claro que na hora da aula eu também vou explicar o dever de casa, igual a gente sempre fez. Ok? Porque senão tem gente que não vai entender, não acha que é para vir para a aula já ter feito a tarefa que eu enviei. Ao contrário, a tarefa de casa é depois que a gente fez a aula. Tá certo? Tia, mas Fala, não era aquele dever de casa do livro mais fino de português? É isso mesmo. Ele é o dever de casa de hoje, quer dizer, era para fazer depois da aula de hoje, não antes da aula. Igual teve gente aí que já estava com as páginas do livro de geografia feita, não era para fazer. Por isso que a partir da semana que vem eu não vou mais falar a página. Tia, você tinha dito isso na aula passada. Foi, que não é para fazer antes, não foi? Só que aí por isso que eu não fiz o de português, porque eu tinha visto. E por que eu não quero que faça antes? Porque sempre durante a aula eu explico, senão às vezes vocês fazem diferente, ok? E aí, semana que vem, para não acontecer isso, eu só vou enviar no planejamento. Aliás, eu já enviei hoje para os pais quais são as aulas de semana que vem, mas eu não coloquei páginas. A página é só na hora da aula que eu vou dizer. E quando eu enviar a tarefa de casa. Posso continuar? Faz um joia para mim se tiver alguém ainda copiando. Tá. Ok. Tia, eu já li esse quadradinho antes e já marquei uma resposta que eu não sei se é certa ou não. Tá, então vamos aguardar. Eu não copiei tudo, eu não copiei a última, porque a última eu já tinha botado no comecinho aqui. Tá. Então não preciso copiar 2 vezes, não. Deva, fecha seu microfone. Rafael, não estou vendo você. O que aconteceu aí? Você me conta. Agora sim. Agora você está só em um, Rafael? Tá dando para escutar e falar por esse? Consertou aí? É o celular. Ah, então tá. Quem está vendo a aula pelo celular, quando for copiar a resposta, pode dar zoom e aumentar, pegar só o pedacinho que vocês estão copiando. Dá para fazer isso, tá? Para não ficar muito pequenininho. Quem está no computador, dá para ver direitinho a página toda. No celular mas também dá para dar zoom aqui no computador também. Dá também. Então, se você apertar o botão do sininho, você consegue ver só a página. É, isso mesmo. Então, vamos lá. Próximo aqui, então. Êxodo rural é um fenômeno antigo na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Milhares de pessoas saem de lá em busca de sobreviver em outras regiões. Muitas vezes trabalhando no corte da cana-de-açúcar, na colheita e na lavoura. Isso causou o abandono de muitas casas, criando um cenário fantasma. Então, a gente já viu também no começo do capítulo a palavrinha êxodo. Eu expliquei para vocês que êxodo é saída.
Então, aí está falando sobre o êxodo rural. É um fenômeno que tem acontecido em várias regiões, mas aí está dando um destaque para o Vale do Jequitinhonha, que fica em Minas, onde várias pessoas estão saindo da área rural, indo para a área urbana, para as cidades, em busca de sobrevivência, em busca de melhores condições, né? Eles buscam trabalho, pode ser vários tipos de trabalho, principalmente esses que estão sendo citados aí. Por quê? Porque eles já estão acostumados a trabalhar na área rural com esse tipo de trabalho, corte de cana, colheita, lavoura, né? Então, é o que eles já sabem fazer. Então, embaixo está falando assim, êxodo rural significa, vamos pensar, lembra que êxodo é saída. A migração de trabalhadores do campo, calma, eu estou falando. Êxodo rural significa, letra A migração de trabalhadores do campo para a cidade, então quer dizer, saída do campo para a cidade. Letra B, o deslocamento diário da população do campo para trabalhar. Ou a letra C, a saída voluntária dos moradores das cidades para as zonas rurais. Qual que está certa? Acho que é A. Muito bem, letra A. Isso aí. É a migração de trabalhadores do campo para as cidades. Então, eles saem da área rural e vão para a área urbana em busca de trabalho. Muitas vezes eles acabam trabalhando com a mesma coisa que eles já sabiam, mas, às vezes, na região deles não está tendo muito retorno financeiro, por isso que eles vão em busca de melhores condições, vão para outros lugares. Tia. Oi. Eu fiz que nem você aqui, que já que não tem aqueles negocinhos ali, aqueles quadradinhos para marcar o X, eu marquei o X em cima, tá bom? Tá ótimo, pode ser. Então, agora vamos ler aqui para relembrar. As pessoas, geralmente, migram pelas seguintes razões. Então, a gente escreveu agora mesmo, ó. Situações de guerra, melhores condições de trabalho, estudo e tratamento de saúde, desastres naturais ou desastres causados pelos seres humanos, e também por causa da perseguição ou discriminação étnica e religiosa, ou religiosa. Em seu lugar de origem, as pessoas são consideradas emigrantes. No novo local de morada, são imigrantes. Lembra que eu contei para vocês no início que eu sou uma emigrante lá na minha cidade e aqui em Brasília eu sou uma imigrante. Então, onde eu cheguei, eu sou imigrante, de onde eu saí, eu sou uma emigrante. E existe também... cidade, né? Exatamente. Existem também os refugiados, são aquelas pessoas que mudaram de lugar, só que elas não foram porque elas queriam, elas foram obrigadas, né, a mudar. Então, elas são chamadas refugiados. Refugiados é de fugidos, por isso que é sem querer. As migrações também podem ser internas. Os principais movimentos migratórios são conhecidos como êxodo rural. Então, quando eu falo migração interna, seria dentro do país, ou às vezes dentro da região, do estado. Geralmente, as pessoas saem do campo, área rural, para ir trabalhar na área urbana. Neste capítulo, você estudou principais causas da migração, emigrantes, a gente aprendeu a diferenciar emigrantes, imigrantes e refugiados, êxodo rural, fluxo de migração interna no Brasil ao longo do tempo, principais nacionalidades dos imigrantes estrangeiros no Brasil e os principais destinos dos emigrantes brasileiros no exterior. Então, nós vimos os principais povos que vieram para o Brasil e os principais países para onde os brasileiros vão. Então, com isso, a gente terminou o capítulo 5 de Geografia. Agora falta a gente terminar o capítulo 5 de Português, Ciências, Matemática. Matemática eu posso falar uma coisa? Tia, eu posso falar uma coisa? Ô, tia, depois...
Eu também sou imigrante, eu não sabia, porque eu nasci em São Paulo, só que aos meus 10 meses de idade eu mudei para Brasília. Muito bem. Então, lá onde você nasceu, você é considerado um emigrante, e aqui você é um imigrante. Muito bem, igual eu. Tia, meu pai é um imigrante aqui porque ele nasceu e morou até eu não sei quantos anos em Santa Catarina. E veio para Brasília em busca de trabalho. Muito bem. Então, aqui ele é um imigrante, e lá para o pessoal de Santa Catarina, ele é um emigrante. Muito bem. Então, agora, eu vou dar uns minutinhos aí, um livro de produção textual para eu explicar o dever de casa. Quem não está aí, vai lá buscar para mim. Tia, só uma coisa. Pode. Para o Gabriel Ávila? Pode. É porque eu vou falar sobre um jogo, tá? Tá. Já que você joga muito Minecraft com o Arthur, né? Então eu queria saber, sabia aquela armadura de couro? Então, eu queria saber se dá pra pintar ela com algum corante do Minecraft. É a única que dá pra pintar. Você usa o caldeirão com a água, você aplica o corante e aplica nos botões que no PlayStation é L2. Estamos aprendendo a jogar Minecraft. Absolutamente nada do que vocês estão conversando, porque eu não jogo Minecraft, né? Eu sou pobre, não tenho dinheiro para comprar. Todo mundo pegou aí? Vocês vão abrir na página 18, capítulo 4. Fecha o microfone, todo mundo só vai me escutar. No final, eu deixo vocês perguntarem. Eu não peguei ainda. Então vai, Deva, rápido. Qual a página? Página 18. Tia. Oi. Eu fiz. Porque não sei o que vejo a agenda e minha mãe vê, achando que é junto com um dever de antes. Pois é. Então tá, se vocês já Tia. Oi, Maria Fernanda. Eu também já fiz, agora eu vou ver se eu fiz certo, né? Não vai dar, você não vai dar a resposta. Então, mas você vai explicar. Tia, só uma coisa. Pode falar, João Marcelo. João Lucas, mesmo que você diga que é melhor as pessoas verem sua explicação, é realmente melhor, mas esse tema aqui você já abordou em sala de aula. Já, isso que eu vou falar agora. Nesse aqui, sim, né? Olha só, a gente pulou o capítulo 2 e o 3, eu sei que a gente fez um, depois a gente vai fazer. É exatamente o que o João Lucas falou, eu quis pegar o capítulo 4, porque é o que a gente estava trabalhando em português, que são os verbetes. Eu peguei. Então, vamos lá, fecha aí o microfone, Devan, só escuta a tia. Então, por isso que a gente pulou o 2 e o 3, depois a gente vai fazer o 4, porque é o tema que a gente estava trabalhando no livro de português, são os verbetes, por isso que eu vou aproveitar para a gente fazer o capítulo 4. Então, olha só, na página 18, vocês vão ler tudo que está explicando aí. Na página 19, onde tem o conheça o gênero, que na sala geralmente a gente faz oralmente, eu quero que vocês escrevam as respostas aí, ok? Explore a estrutura, vocês vão ler. Prática textual. Passa para a página 20, que é a prática textual. Aí, na prática textual, está pedindo para vocês escolherem uma palavra, escrever essa palavra aí, você vai criar o verbete dessa palavrinha. Quem quiser pode ir lá no dicionário, ver uma outra palavrinha para lembrar como é que se faz um verbete, e aqui vocês vão tentar fazer um verbete. Aí embaixo, em Produza Seu Texto, tem algumas setinhas aí que é importante para você lembrar o que não... Deixa a tia terminar. Quando eu terminar, eu deixo vocês perguntarem. O que não pode faltar aí no verbete? Ó, o nome da palavra, separação silábica, uns significados. Lembra que pode ter mais de um significado no verbete. E exemplos de aplicação da palavra em uma ou mais frases. Claro que tem mais um monte de coisa. A gente viu as abreviaturas, né? Se é masculino, feminino, se ela é verbo, se ela é substantivo. Tudo que vocês souberem, vocês podem colocar.
Outra dica, não pega uma palavra difícil, não, senão vocês não vão saber fazer. O importante é vocês fazerem sozinhos e não ir lá no dicionário e copiar tudo que está no dicionário. A intenção não é copiar, é vocês criarem o verbete de vocês. Pode ser uma palavra facinho, o importante é você saber o que é um verbete. Aqui embaixo, na página 20, está falando para fazer no caderno. Pode colocar aí, não precisa fazer no caderno. A única coisa que eu quero que vocês façam é essa parte de cima aí da página 20. Só isso que eu quero. Aí, na página 21, vocês vão avaliar, que é marcando X, sim ou não, se o verbete de vocês está ok. E também na página 21, na parte de baixo, está falando assim, com base na avaliação, vocês vão criar, quer dizer, passar limpo o verbete que vocês fizeram lá no anexo 4. Também não precisa. Para que vai copiar de novo se vocês vão poder me entregar? Geralmente a gente faz para poder entregar, né? Não dá para entregar, então para que vai fazer 2 vezes? Então, vocês não precisam fazer a parte que fala que é para fazer no caderno e nem a parte que fala que é para fazer no anexo. Quem já fez o dever, se tiver feito no caderno, não tem problema, deixa aí, ok? Mas quem for fazer o dever, só vai ler, responder o que está perguntando no Conheça o Gênero e criar o verbete de vocês e fazer bem bonitinhas as explicações, ok? Sim. Tia, agora pode perguntar. Tia, posso fazer uma pergunta para você? Pode, Luna. Quem quiser perguntar, eu posso eu vou vendo e deixo vocês falar. Luna primeiro. Eu posso fazer por exemplo, aqui tá do anexo para passar, mas não precisa, mas eu posso fazer no anexo? Pode, a gente não vai usar esse anexo 4. Se você quiser tirar ele e colar ele aqui, grampear para ter mais espaço para fazer o verbete, pode, mas não precisa fazer 2 vezes, ok? Tá. João Lucas, fica com o dedinho que eu vejo vocês e deixo falar. João Lucas. Você explicou isso que não precisava fazer, mas provavelmente quem fez e prestou atenção, quem fez antes, você também mandou na... eu mandei na agenda escrito, que não precisava fazer. Isso aí. Gabriel. Tia, o Arthur também não participou. Hoje o Arthur não tá, é mesmo. Ele tinha falado ontem, lembra que hoje ele não poderia participar? Ele já tinha me avisado, aí eu falei que depois era para ele assistir gravado. Mais alguém quer fazer pergunta? Não? Tá, então vamos recapitular os avisos para a próxima aula. Então, segunda-feira, 14 horas, o nosso encontro. Aliás, semana que vem, a gente só não vai ter encontro na quarta, que é a aula de inglês e música. Nós vamos encontrar segunda, terça, depois quinta e sexta. Todos os dias, às 14 horas. Agora, vocês vão deixar de 2 até as 4 para o nosso encontro. Só que a gente vai trabalhar 2 matérias, 2 horários. Então, de 2 às 3, a gente vai ter o nosso primeiro horário. Eu dou 10 minutinhos de folga para ir ao banheiro, beber uma aguinha. E aí, depois vocês retornam e a gente termina. Sempre quando eu der os 10 minutinhos de intervalo, eu vou colocar um cronômetro na tela. Então, que aí vocês podem fechar o vídeo de vocês, mas vocês vão vendo o tempo que ainda tem. Olha, tia, ainda tem 3 minutos. A hora que der os 10 minutos, eu retorno e aí a gente continua. Às vezes na mesma matéria, às vezes outra matéria. Semana que vem, geralmente, a gente vai ter mais matemática, porque é o que a gente está mais atrasado. Mas quando a gente terminar todos, capítulo 5, a gente vai fazendo todas as matérias. Estamos entendidos? Outra coisa, não esqueçam de sempre trazer a garrafinha de vocês, porque a gente fala muito, a gente sente vontade de beber água. Só que a mesma coisa que eu falo na sala. Se eu beber uma garrafa inteira de água em 1 hora, eu não vou aguentar esperar para ir ao banheiro. Não é mesmo? É só um golinho. Vocês estão vendo eu bebendo água, que eu estou falando muito, eu só dou uma molhadinha na boca para aguentar, tá? Então, pode deixar a garrafinha de vocês aí para tomar água durante a aula. Estamos entendidos? João Lucas e Valentina que me pediram, eu já anotei, vou reenviar as revisões. Mais alguma coisa, galera? Não? Então, bom final de semana para vocês, bom feriado amanhã, aproveitem para descansar. Hoje eu não mandei página do livro para ler, porque eu sei que tem gente que está atrasado com a leitura do livro, por isso que eu deixei para poder dar tempo de quem está atrasado
colocar as páginas em dia e fazer os resumos. Combinado? Semana que vem vai ter. Então, quem quiser... Eu posso falar uma coisa com a Lorena, rapidinho? Pode. Quem não tem mais nada, nenhuma dúvida, pode ir saindo. Beijos. Lorena! Tchau. Pode ir saindo. Tá me ouvindo? Lorena, eu esqueci, eu ia te mandar ontem as fotos e eu esqueci porque a minha mãe, ela trabalha o dia inteiro e ela usa muito celular. Aí eu vou mandar sábado, tá? Biel? Eu quero ser a última a sair. Oi? Meninas, então, Lorena, ela vai te mandar sábado as páginas que ela ficou de dia. Tá? Tchau, tia. Tchau. Eu vou procurar um lugar. Tchau, Devan. Tchau, Na semana que vem a gente encontra o pet. É feio, não tem encontro pet. Sempre tem pet. Mas hoje não. Semana que vem a gente faz de novo, encontra o pet, que hoje já está em cima da hora. Combinado? Ou a gente combina de mostrar qualquer outra coisa semana que vem. Tá? Eu vou mostrar o meu drone. Beijos. Vamos, Lorena, vamos, Henrique, vamos, Rafaela. Tchau. Eu fui o penúltimo a sair da... Eu fui o último a sair da reunião. Tava lá. Não tem pausa.